Vamos então focar aqui no PowerShell 7, tá? O PowerShell 7 por exemplo, quando eu dou um comando aqui, ó, get address, vamos ver o que tem de get aqui, ó. Get network, netadapt. Aqui, por exemplo, é um comando do PowerShell para trabalhar com adaptadores de internet. Então, eu poderia configurar o meu adaptador de internet aqui através do PowerShell. Aqui ele vai me mostrar que eu tenho o Ethernet 2, ó, que está up, o MAC address dele e tal. Eu posso pegar IP, eu acho que tem alguma coisa de IP, net hardware info, net port, ver o que é isso aqui, net compare, net tá, tem várias coisas. Se tu usa IPv6 para IPv4, tem várias coisas específicas do sistema operacional do Windows que tu usaria assim, tá? Eu não sou muito conhecedor do PowerShell. Eu gosto de fazer alguns scriptzinhos para automatizar algumas coisinhas do tipo, atualiza todos os pacotes para mim. Isso eu gosto de fazer, mas não sou muito conhecedor do PowerShell em si. Agora, o PowerShell, ele é basicamente uma linguagenzinha de programação e ele é o melhor que existe na parte do Windows para script, tá? De Bash. A gente tem como alternativas outros shells também. A gente poderia usar o shell do Bash no Windows direto numa coisa chamada WSL. A gente vai ver isso daqui, tá? Aí sim a gente tem um shell completo no Linux, tá? Como se fosse um Linux rodando mesmo. E esse nu shell, ele é uma alternativa que funciona em todos, tá? Isso é só mais uma curiosidade. Eu não vou apresentar ele aqui, ó. Esse nu shell, ele é bem novo, tá? E ele é tipo uma linguagenzinha de programação, porque o ls dele, por exemplo, retorna uma lista, mas essa lista não é uma string. No caso do Bash do Linux, é uma string, tá? E aí tu consegue procurar. Aqui no caso são objetos ou tabelas. É um objeto estruturado, é uma estrutura de dados. Então o where aqui, ó, quando eu falo size maior que tem megabyte, ou seja, ele realmente tem uma propriedade size dentro do retorno da tabela do ls, sacou? É diferente do que uma string. Então eu consigo falar que o size maior é igual a 10. Sort by modifier. Modifier é uma data, um tipo data. Então ele entende que é uma data e ele consegue fazer o sort. Então isso aqui é bastante interessante, tá? Se tu quiser brincar com o nu shell, é muito fácil. Se tu coloca o winget install nu shell, simples assim, ele vai instalar. Ele é bem pequenininho. Aí tu tem que fechar, abrir de novo, e aí ele aparece aqui nas opções, ó, no shell. Ele vai te perguntar se tu quer ter uns defaults, e aí ele já aparece aqui, ó. Vamos fazer esse exemplozinho dele aqui, ó, só pra gente brincar, ó. ls, tá vendo? É uma tabela que ele dá, ó. Então ls where size maior que, só que eu não tenho nada aqui, por 4 KB, né? Porque eu não tenho nada de maior que 3, né? Aí, ó, documentos é maior que 4, que 3 KB. Sort by modifier. Aí ele deu um sort. Então
E aí tem for, tem if, tem umas estruturas de linguagem de programação. Então eu achei uma proposta bem legal desse shell. Tá? Inclusive, por exemplo, se eu tiver um documento, deixa eu ver se tem um code aqui. Não tem. Então vou fazer o winget install search scode Visual Studio Code. Tá vendo? Ó? Não preciso ir na internet para pesquisar nada. Tudo com essas duas linhas de comando eu consigo instalar. Cadê o Visual Studio Code da Microsoft? Aqui, ó. Sempre pelo ID, tá? Tá. Já vai instalar o Visual Studio Code. Eu vou fazer aqui, ó, code exemplo JSON. No caso do winget eu tenho que reiniciar. Tá. Code exemplo.json. Vou fechar aqui. O meu teclado tá doidão. Meu teclado tá doidão. Ixi. Como é que muda? Era por aqui, né? Aqui. Keyboard. Sério mesmo que ele vai me forçar e a lista inteira? Tá. Remove. Tá. Então a gente pode pôr uma lista aqui, ó. Name. First. Age. 20. Name. Second. Age. 50. Tá. E aí a gente salva. No PowerShell eu posso fazer um catch, exemplo. É uma string, tá? Aí eu posso fazer um select string name. Tá? E aí, ó, ele selecionou uma string, porque ele interpretou isso aqui como uma linha, né? A linha que tem uma string. No shell, isso pode ser um pouco diferente, ó. Eu posso fazer um open exemplo. Reparem que ele trouxe como uma tabela, porque ele sabe que o JSON é uma estrutura de dados. Ele entende que isso aqui é uma estrutura de dados e ele tabelou isso pra gente. Então eu posso fazer um exemplo, where age menor que 16. Por que ele segundo aqui não tem age, né? Age
18. Name terceiro. Agora a estrutura tá melhor, né? Então, onde o age estiver menor que 16, ó, só o terceiro. Vou usar um exemplo de novo, 20, 18, 15, onde o age menor que 20. E aí eu posso fazer um só get name. Aí ele me retornou só o name. Aí eu posso fazer isso aqui to JSON. Aí ele me retorna um JSON. Então é bem legal esse no shell, tá? Do ponto de vista de to CSV. Ele é mais moderno que os shells, tá? Que os shells que eu já vi. Eu poderia fazer um to JSON aqui, ó. Tá vendo? Eu filtrei e retornei só esses JSONs. Então isso é interessante, tá? Dá para fazer também no terminal, tá? Mas a gente precisaria de um utilitário, que é inclusive é um dos que eu vou apresentar para vocês, chama GQ, tá? Para trabalhar com JSON. Aqui já é nativo, tá? E aí tu consegue trabalhar com JSON nativo. Então, para script, possibilidades aqui são interessantes, mas ainda é um shell experimental, tá? É um shell experimental, por isso que eu não recomendo vocês usarem agora. Se quiserem, se forem curiosos, sim. Não tem ninguém usando em projetos sérios isso aqui ainda, tá? PowerShell é usado em projetos sérios na empresa, e o Bash do Linux nem se fala, né? Há décadas é usado como em ambientes de TI. Então tá, falamos do PowerShell, falamos do NuShell, mostrei para vocês, espero que vocês tenham ficado curiosos, pelo menos com esse NuShell.